Meus queridos amigos e amigas, que Deus esteja com cada um e cada uma. Muito obrigado por estarmos juntos neste novo dia, nos alimentando da palavra de Deus. Muito obrigado também pela sua generosidade, pelo seu carinho, pela delicadeza dos comentários. Muito obrigado por compartilhar nossos conteúdos, por estar aqui conosco. É uma alegria muito grande poder rezar, meditar, preparar esse texto para compartilhar com cada um e cada uma, sendo assim um instrumento no aprendizado da palavra de Deus e principalmente no enamorar-se desta palavra. Ela que é a luz que ilumina o nosso caminho, ela que nos ajuda a conduzir a nossa vida conforme o projeto de Deus. Nós estamos hoje, dia 15 de agosto, e queremos continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Hoje, Mateus 18, começamos o quarto livrinho do Evangelho de Mateus. Lembramos que Mateus está organizado em 5 grandes discursos, em 5 grandes livros, para lembrar a sua comunidade de origem judaica, os 5 livros da Torá, da lei. É a nova lei, porque Jesus é o novo Moisés. E os discursos intermediários ou as narrativas, como queiram, elas são também 5 para lembrar as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos. É a comunidade de Mateus que já conhecia a lei, os profetas, as tradições, os patriarcas, a Bíblia como tal, e que agora precisa entender que aquele que havia sido prometido está entre nós. E nesse livro, que começa no capítulo 18, vamos tratar sobre a comunidade, a vida em comunidade, a maneira de se relacionar em comunidade, a maneira de viver na comunidade, a maneira da comunidade agir e de nós que somos a comunidade agirmos. O texto de hoje, depois eu vou deixar na descrição porque ele é quebrado. Nós estamos no capítulo 18, vamos ler do versículo 1 ao 5, depois o versículo 10 e depois o versículo 12 a 14. Essa costura que é feita porque o texto completo nós vamos ler mais adiante. E os discípulos de Jesus, Mateus recorda isso, começam a questioná-lo: quem é o maior no reino dos céus? Naquela mentalidade triunfalista que parece que eles não entenderam ainda que no caminho do evangelho este tipo de mentalidade não serve, não entra, não comporta essa mentalidade. Eles perguntam para Jesus: quem é que é o manda-chuva da história? Quem é que é o maioral? Qual é que é o mais importante? Naquela mentalidade que mais importante é quem manda, é quem pode, é quem tem poder, é quem tem dinheiro, é quem tem fama. E Jesus vai fazer um gesto muito interessante. Vai se aproximar de uma criança, vai chamar uma criança, veja, chamar é discipulado. Vai chamar uma criança, vai colocá-la no meio deles e vai dizer: se vocês não se converterem e se vocês não se tornarem como criança, não entrarão no reino dos céus. A criança no tempo de Jesus, também a mulher, era das classes, das categorias que menos tinham valor. Uma criança, uma mulher, eles não eram reconhecidos. A criança aqui, ela não é só a idade menor de 10 anos, mas são todas aquelas pessoas que não são lembradas, os pequeninos, aqueles que não têm vez, não têm voz, os que são abandonados. Então, Jesus pega justamente esses para lembrar aos discípulos de lá e a nós que somos os seguidores de hoje, que para ele, a prioridade dele
e por isso a nossa prioridade são sempre os pequenos. Quem não se fizer pequeno, se fizer humilde, simples, confiante, generoso, disponível, capaz de confiar exclusivamente na divina providência, não consegue entrar na dinâmica do reino. Não é que vai ir para o inferno. A condenação é a escolha de cada um. Deus só sabe amar, mas não consegue compreender a dinâmica que o reino tem. Veja, se nós temos presente, se você se lembra do discurso das parábolas, que falava sobre o reino, ele falou do grão de mostarda, ele falou das sementes, ele falou do fermento, ele falou do grão de trigo, do joio, tudo realidades pequenas, pequeninas, e os discípulos ainda não tinham entendido. Como também nós muitas vezes caímos na ilusão de todos os tempos, não é só de hoje, que quem é valoroso são os que possuem, os que têm, os que podem, os que mandam, os que oprimem, os que machucam, aqueles que ficam por cima. E para quem é discípulo de Jesus, realmente é o inverso. Porque a palavra que no grego foi traduzida para nós como criança pode ser traduzida como servo, como escravo, como trabalhador, como aquele que se dedica, como aquele que se coloca a serviço e ao cuidado, cuidando dos demais. Veja que comparação bonita. Criança. A criança é o puro amor de Deus. Quando chega uma criança numa casa, tudo se transforma. Quando uma criança nos visita, ela toma conta, ela é alegria, é bagunça, é espontaneidade. Até as mães dizem assim, se ele está muito quietinho, acho que ele está doente. É renovação, é vida. Se não se tornares como criança. Não é para nós sair fazendo por aí travessura, não, né? Não vai nesse sentido. Mas é o estilo. A criança fala a verdade. Pode perguntar para uma criança, é difícil ela mentir, porque a criança ainda não aprendeu a mentir. Ela vai dizer o que ela sente. Se é bonito, é bonito, se é feio, não é mesmo? Então, o Senhor nos convida a assumirmos, e continua o texto dizendo, porque quem despreza, não é para desprezar nenhum deles, quem despreza, despreza até Jesus, porque quem acolhe uma criança, um pequenino, acolhe Jesus. Lá no final do Evangelho ele vai dizer de novo, foi a um desses pequeninos que fizestes, foi a mim mesmo, como também se nós não fizemos, foi a ele que não fizemos. E o texto continua, citando inclusive o Salmo 91, que muita gente gosta de rezar, os anjos do céu, né, fala sobre essa citação, e depois conclui a passagem com aquela parábola da ovelha perdida. Quando um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu. Assim é o nosso Deus. Amor, misericórdia, ele sempre procura. Ele não se cansa, ele não quer ninguém extraviado. Por isso que eu repito, o inferno pode ser uma possibilidade, ele não é condição. Deus não condena. As pessoas, por suas opções, vão se afastando. Mas o nosso Deus é o Deus que não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Por isso, pequeninos, os simples, os humildes, os empobrecidos, aqueles que de fato precisam, os solitários, os doentes, os abandonados, aqueles que não têm vez, não têm voz, eles são o nosso destino. É para eles, é com eles, é por eles que nós precisamos lutar, trabalhar, agir. Como aquele grande amigo diz, eles são prioridade na nossa ação evangelizadora. Sejamos como crianças, não esqueçamos de escutar, desculpem, não vamos esquecer esta palavra, não vamos fechar os ouvidos a ela, é aos pequeninos, se não se tornares
não nos tornarmos como criança e também se não nos convertermos. Acredito que conversão e pequeno sejam as duas palavras centrais desse texto. Muito obrigado, meus amigos. Se você achar que deva, compartilhe com os seus amigos, com seus contatos, com quem quer aprofundar a palavra de Deus. Convide eles, se acharem por bem, de estar aqui conosco. Não é pelo número, não é por nada, é porque queremos cada vez mais alargar esta grande ciranda que são os apaixonados pela palavra de Deus. Fiquem bem, Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.